Fake news. Já ouviram esta expressão? Fake news. Em português, poderíamos dizer algo como notícias falsas. Outras expressões no mundo contemporâneo, particularmente nestes últimos anos, talvez nesta última década, têm sido usadas também. Por exemplo, na comunicação social ouvimos muitas vezes falar de factos alternativos. Por exemplo, também, e há 2 ou 3 anos, esta foi tida como a palavra do ano, ouvimos também falar sobre a pós-verdade. Estas são apenas expressões a que certamente nos habituámos, como eu dizia, nestes últimos anos. Não só no cenário público, nomeadamente através dos meios de comunicação social, mas também nas conversas do dia-a-dia, no nosso interagir uns com os outros. Certamente já teremos usado uma destas palavras ou expressões. Mesmo no contexto da academia, este assunto já é hoje discutido, mesmo com alguma complexidade e profundidade. Podemos, pois, nesse sentido, chegar à conclusão que, talvez, em tão poucas épocas da história da humanidade, como esta que nós vivemos atualmente, este tema, e particularmente no mundo ocidental, talvez esta questão seja mais premente, mas a questão da verdade, ou se quisermos da falta dela, se tenha manifestado de modo tão premente. Podemos até correr o risco de que a verdade, no fundo, seja substituída precisamente por aquilo que é o seu antónimo, ou seja, a mentira. Talvez esta palavra, por contraposição, seja cada vez menos usada. Nós preferimos, talvez, de uma forma um tanto eufemística, usar outros termos, como, por exemplo, meias-verdades, ou, como muitas vezes também na comunicação social, nas mais diversas áreas do conhecimento, nós ouvimos falar em inverdades, ou, como já referi também, a expressão pós-verdade. Nesse sentido, a verdade corre o risco de passar a ser apenas uma modulação daquilo que, de facto, é a verdade. É evidente que a mentira, mesmo que lhe queiramos chamar inverdade, meia-verdade ou pós-verdade, não começou neste século, muito menos nos últimos anos, apesar deste ser, como eu dizia, um tema recorrente nos nossos dias. Eu quase arriscaria dizer, e é pouco claro aquele que terá primeiro usado esta expressão. Alguns dizem que terá sido Samuel Johnson, outros Benjamin Franklin, mas um deles, ou ambos, terá dito que há 2 coisas certas na vida: a morte e os impostos. Mas eu acho que nós poderíamos acrescentar, se calhar, uma terceira questão, uma terceira verdade, uma terceira realidade certa na vida, que é precisamente a mentira. E porquê hoje estarmos a falar sobre estes temas? Desde já, naturalmente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com os irmãos nesta celebração, neste que é, eu acredito, o dia mais importante, se é que nós podemos dizer que há dias mais importantes do que outros, mas, pelo menos, sob o ponto de vista simbólico, esta certamente é a data em que a nossa fé, a razão de ser da nossa fé mais se expressa. Como não lemos propriamente no texto que nos foi apresentado, mas nesse mesmo capítulo, nesse magnífico capítulo 15 de 1 aos Coríntios, nós lemos: se de facto a ressurreição de Jesus Cristo não existiu, então é vã a nossa pregação e é inútil a nossa fé. Mas, e eu espero que não me apedrejem, e nesse sentido a pregação terminaria aqui, mas a verdade é que a ressurreição, se calhar, começa por ser uma mentira. Pelo menos para alguns, começa por ser uma mentira. Nós estamos habituados a olhar para os relatos dos Evangelhos e certamente todos nós conhecemos, quase diria de cor, arriscaria dizer de cor, todos os detalhes desses relatos. Este facto é de tal maneira importante que ele nos é relatado em todos os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas há um deles, neste caso o primeiro Evangelho, em Mateus,
que acrescenta um detalhe que talvez não seja despiciando e que é importante considerar, que é precisamente, como eu dizia, o Evangelho de Mateus. A certa altura, e no capítulo 27, e se os irmãos me quiserem acompanhar nesta primeira leitura, se me quiserem acompanhar então em Mateus capítulo 27, nós lemos no versículo 62 e nos versículos seguintes o seguinte: Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, começando no versículo 62. Lemos: no dia seguinte de manhã, portanto, depois da morte de Jesus, depois de Jesus ter sido sepultado, no dia seguinte de manhã, que era sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor governador, nós lembramo-nos que aquele impostor, referência a Jesus, quando ainda vivia, afirmou: passados 3 dias hei de ressuscitar. Por isso, deu ordens para que o túmulo seja guardado com segurança até ao 3º dia. Caso contrário, os discípulos são capazes de ir roubar o corpo e dizer depois ao povo que ele ressuscitou. E esta última mentira seria ainda pior do que a primeira. E Pilatos disse-lhes: têm aí soldados, vão e guardem o túmulo como vos parecer melhor. Eles então foram e puseram um selo na pedra que tapava a entrada do túmulo, deixando lá os soldados de guarda. De facto, tudo começa, como nós podemos ler neste texto, com uma grande preocupação dos chefes ou dos principais dos sacerdotes e dos fariseus, que, curiosamente, parecem estar mais atentos às palavras de Jesus do que os próprios apóstolos. É curioso que esta reação contrasta com aquela que nós vamos, e se tivéssemos tempo, leríamos todos esses relatos, mas naturalmente os irmãos conhecem bem, mas contrasta em grande medida com a reação que nós vamos encontrar da parte dos apóstolos. Ou seja, neste sentido, os chefes dos sacerdotes e dos fariseus parecem acreditar mais, ou pelo menos estar mais cautelosos em relação àquilo que Jesus tinha pré-anunciado do que os próprios apóstolos. E, de facto, é a partir deste receio que aquilo que parecia ser uma mera precaução para evitar, e nas palavras destes principais dos sacerdotes e dos fariseus, uma mentira, a qual, na boca daqueles homens, também seria ainda pior do que a primeira, ou seja, a própria pregação, a própria existência do Senhor Jesus, que, de uma forma quase incontrolável, se tornou a grande mentira. A grande mentira. Mas sendo ela uma mentira da qual os seus autores tinham, aliás, consciência, e nós não vamos ler agora todo esse texto, mas se nós continuássemos para o capítulo 28, nós iríamos perceber, e particularmente a partir do versículo 11, nós iríamos perceber que quando, de facto, a ressurreição do Senhor Jesus veio a ocorrer, e a verdade é que o corpo de Jesus desapareceu sem que para isso tivesse havido qualquer intervenção dos apóstolos, o que é que aconteceu? O versículo 12 do capítulo 28 diz-nos que então os chefes dos sacerdotes reuniram-se em conselho com os anciãos e resolveram dar uma grande soma de dinheiro aos soldados e recomendar-lhes: digam que os discípulos dele vieram de noite e roubaram o corpo enquanto vocês dormiam. E o que nos diz o versículo 15 é que os soldados efetivamente aceitaram o dinheiro e fizeram como lhes tinha sido dito. E o autor, neste caso o primeiro evangelista, Mateus, ainda acrescenta, e como nós lemos aqui na tradução da Bíblia para Todos, foi assim que este boato se espalhou entre os judeus e continua até hoje. Claro, continuava até aos dias em que este texto foi escrito, mas muitos continuam a acreditar nesta grande mentira, enquanto, ao invés, preferem não acreditar nessa grande verdade que é a ressurreição. Mas há aqui um dado curioso, e por isso eu dizia que não podemos desvalorizar de facto aquilo que aconteceu com estes soldados. Sem querer tirar o protagonismo que, aliás, todos os evangelhos dão àquelas mulheres que tal era o descrédito a que os próprios apóstolos se entregaram, que eles próprios não se preocuparam em ver o que é que tinha acontecido a Jesus, e nomeadamente ao seu corpo. Por isso foram as mulheres que naquele domingo de manhã, que naquele primeiro dia da semana, se dirigiram ao local onde Jesus tinha sido sepultado, como eu dizia, sem querer tirar
esse protagonismo e de facto é essa responsabilidade do anúncio da ressurreição às mulheres que ali se dirigiram, há um detalhe que este Evangelho nos acrescenta e que não é partilhado pelos restantes Evangelhos. Não quero estar a especular, naturalmente, sobre o texto das Escrituras, mas há aqui um dado interessante. O versículo 11... e a formulação pode ser diferente, mas neste texto que eu estou a usar como base da Bíblia para Todos, é utilizada a palavra, e estou ainda em Mateus capítulo 28, versículo 11, é utilizada a palavra enquanto. Enquanto as mulheres iam a caminho, diz-nos o versículo 11 do capítulo 28, alguns soldados que tinham estado de guarda ao túmulo voltaram para a cidade e foram contar aos chefes dos sacerdotes tudo o que tinha acontecido. Ou seja, este texto acrescenta-nos aqui um detalhe em relação ao qual nós provavelmente não prestamos ou não temos prestado muita atenção. Naturalmente que não sou eu necessariamente que venho descobrir esta novidade ao fim de 2000 anos, mas é bem possível que o primeiro anúncio da ressurreição não tenha sido das mulheres, mas daqueles soldados, curiosamente. E aquilo que o versículo 4 deste mesmo capítulo nos diz, é que, do versículo 28 nos diz, é que os soldados, portanto um pouco antes dessa situação, os soldados que estavam de guarda, ao verem-no, começaram a tremer de medo e ficaram como mortos. Ou seja, eles não só, provavelmente, são as primeiras testemunhas da ressurreição, como também são os primeiros anunciadores da ressurreição. Mas, infelizmente, e precisamente pela situação que eu descrevi, por esta precaução premeditada, por esta mentira premeditada dos principais, dos sacerdotes e dos fariseus, com o conluio das autoridades romanas, aquele que podia ter sido o grande evento do anúncio da ressurreição, tornou-se, essa sim, na grande mentira daqueles homens e daquelas autoridades em que todos eles se envolveram. Agora, curiosamente, esta questão, esta relação entre a verdade e a mentira tinha sido precisamente aflorada cerca de 4 dias antes, durante o julgamento de Jesus, naquele que podemos considerar, e muitos o têm considerado, talvez o diálogo mais importante da história da humanidade. Porque não é só o diálogo em si que está em causa, mas aquilo que ele representa. Durante o seu julgamento, Jesus havia sido confrontado com uma pergunta. É verdade que Jesus era confrontado com muitas perguntas e nós sabemos bem também qual era o método que geralmente Jesus usava para responder às perguntas que lhe faziam. Geralmente, como todos bem sabemos, Jesus respondia às perguntas que lhe faziam com uma outra pergunta. Portanto, esta era mais uma das perguntas que era feita a Jesus, não só durante todo o seu ministério público, mas mesmo durante este tortuoso e difícil processo judicial a que Jesus foi entregue, sendo levado de Herodes para Pilatos e de Pilatos para Herodes. Todavia, dentre as muitas perguntas que fizeram a Jesus, podemos dizer que esta foi a pergunta, pois tratou-se daquela questão atemporal, tanto naquilo que diz respeito ao desenvolvimento pessoal de cada ser humano, como no desenvolvimento da humanidade como um todo. Tantos o têm feito e, em boa verdade, parece que nenhum filósofo, nenhum pensador, nenhum cientista, nenhum historiador, eu arriscaria dizer mesmo nenhum teólogo, lhe conseguiu responder. Podemos dizer que, naturalmente, e acreditando nós que Jesus é Deus, poderia ter usado esta oportunidade de ouro para, enfim, mostrar sem qualquer margem para dúvida a sua imensa sabedoria. Ele que reclamava não ser apenas um filho de Deus, mas o próprio Deus encarnado. Estou-me a referir a um outro texto, e se os irmãos me quiserem acompanhar, num outro texto que nós encontramos num outro Evangelho e que curiosamente também só é apontado neste mesmo Evangelho, neste caso o quarto Evangelho, o Evangelho de João, no capítulo 18, e eu vou ler este texto, é um texto um pouco longo, mas eu penso que vale a pena lermos para absorvermos todos estes detalhes que nos são descritos aqui. João, capítulo 18, e vou ler dos versículos 28 até ao versículo 40. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Depois
levaram Jesus da casa de Caifás ao palácio do governador romano. Já começava a amanhecer e, para poderem celebrar a Páscoa, os judeus não entraram no palácio, porque as suas leis o proibiam. Por isso, o governador Pilatos veio cá fora para lhes falar e perguntar-lhes: que acusação têm contra este homem? Eles responderam: se não fosse um criminoso, não te o entregávamos. Pilatos concluiu: então levem-no e julguem-no segundo as leis da vossa religião. Os judeus replicaram: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se estava a cumprir o que Jesus tinha dito quando falou sobre a maneira como devia morrer. E, a partir do versículo 33, então, Pilatos entra em cena nesse diálogo com Jesus. Pilatos entrou novamente no palácio e chamou Jesus: tu és o rei dos judeus? Ele respondeu-lhe: perguntas-me isso porque tu mesmo pensaste ou foram os outros que tu disseram de mim? Acaso sou eu judeu? Replicou Pilatos. O teu povo e os chefes dos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que é que tu fizeste? Jesus respondeu-lhe: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos teriam lutado para eu não cair nas mãos das autoridades judaicas. Mas o meu reino não é daqui. Nesta altura, Pilatos perguntou-lhe: mas então sempre és rei? Jesus respondeu-lhe: és tu que o dizes, eu sou rei. Nasci e vim ao mundo para dizer o que é a verdade. Todos os que vivem da verdade ouvem aquilo que eu digo. Pilatos perguntou-lhe ainda: mas que é a verdade? E esta era a pergunta a que eu me referia. Depois ainda lemos no restante deste texto o seguinte: depois de fazer esta pergunta, Pilatos saiu outra vez do palácio para falar com os judeus. Não encontro nenhum motivo para condenar este homem. É vosso costume que eu vos solte um preso todos os anos por altura da festa da Páscoa. Não querem que vos solte este ano o rei dos judeus? Eles gritaram: não, esse não, solta-nos Barrabás. Ora, Barrabás era um criminoso. Realmente, a grande questão, e entre outras perguntas que foram feitas, e que neste caso concreto, durante este diálogo, Pilatos fez a Jesus, e curiosamente, como eu dizia, grande parte deste relato é relatado também noutros evangelhos, mas esta pergunta, esta tal pergunta atemporal, a grande pergunta, é apenas descrita no Evangelho segundo João. Mas o que é a verdade? E aquilo que talvez nos intrigue em todo este processo é que não nos é dada resposta a esta pergunta. Curiosamente, o versículo 38 até continua de uma forma quase subtil, diria, porque simplesmente nos diz: depois de fazer esta pergunta, Pilatos saiu outra vez do palácio para falar com os judeus. Como eu já disse, apenas um dos evangelistas, neste caso João, registra este passo do diálogo, embora os outros evangelhos, e particularmente os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, retratem também e relatem este mesmo diálogo entre Jesus e o responsável pelo seu julgamento civil, Pôncio Pilatos, que era governador romano da Judeia e que o foi precisamente entre os anos 26 e 36. Temos então esta pergunta que aparentemente não tem resposta. Fica-nos a sensação de que a pergunta do governador romano permaneceu sem resposta, pois, como eu dizia, logo no passo seguinte, ainda no mesmo versículo, tal como naturalmente nos é, muitos séculos depois, feita a divisão dos versículos, o evangelista limita-se a narrar e, dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus. Não nos é possível, com base nas Escrituras, sabermos se o diálogo efetivamente se prolongou ou não. Poderia simplesmente não ter havido resposta. Ou essa resposta, por exemplo, ter sido uma resposta não verbal. Por exemplo, um olhar, um gesto, um som não registado. Tal tem sido a preocupação de alguns em, digamos, dar algum protagonismo e alguma sequência a esta pergunta, que surgiram até fontes extrabíblicas, nomeadamente um chamado Evangelho de Nicodemos, que relata a continuação desta conversa, no qual Jesus teria respondido à pergunta: bem, a verdade é do céu. E Pilatos teria perguntado novamente: mas não há verdade na terra? E Jesus teria respondido: tu vês como os que dizem a verdade são julgados pelos que têm autoridade na terra. Mas são fantasias, nós não temos de facto nos registros bíblicos, no texto bíblico, qualquer
sequência em relação a esta pergunta. E por isso, também nós devemos refletir sobre esta pergunta. O que sobressai, na minha opinião, em toda esta narrativa é o que podemos considerar o diálogo, na verdade, entre as duas grandes verdades. Ou melhor, se quisermos, entre as duas concepções de verdade. É curioso que naquela resposta que, se calhar, dramaticamente este tal chamado Evangelho de Nicodemos procura dar, o conceito de verdade apresentado parece remeter para um conceito mais, digamos, do foro ético, do comportamento, mais apontar para o conceito do que é dizer a verdade. Por outro lado, aquilo que eu chamaria este silêncio canónico, ou seja, o silêncio que nós encontramos no Evangelho de João, parece remeter para outra dimensão. Ou seja, e se nós pensarmos que Jesus não respondeu porque a resposta já tinha sido dada? A resposta parece que, afinal, já tinha sido dada. Embora nesta afirmação esteja também presente o elemento dizer a verdade, naturalmente não está em causa a importância do sentido ético da vivência da verdade, ou seja, se quisermos o testemunho da verdade, o que Jesus parece querer ressaltar é mais a natureza pessoal dessa verdade, ou seja, a ideia de que a verdade é Ele próprio. Pelo que quem diz a verdade e quem dá testemunho dessa mesma verdade é o que segue a sua voz. Ou seja, encontramos aqui quase que uma inversão dos elementos. A resposta de Jesus não é dada, aparentemente, ou pelo menos não é registada, porque ela estava presente naquilo que Jesus já tinha respondido a Pilatos. Sabermos se Pilatos tinha percebido isso ou não é pura especulação e por isso não vou entrar por esses caminhos. Mas importa também não negligenciar essas mesmas palavras, não só que Jesus tinha dito imediatamente antes da pergunta que Pilatos lhe faz, mas também aquilo que Jesus tinha dito no capítulo precedente. Em particular, portanto, no capítulo 17, e se os irmãos quiserem rapidamente virar a vossa atenção para este capítulo, alguns dias antes desta mesma situação, Jesus tinha dito, e encontramos no capítulo 17, versículo 17, as seguintes palavras: faz com que te sirvam pela verdade, santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. É muito interessante perceber que aqui a palavra na língua original que Jesus usa, bem, Jesus não falou em grego, naturalmente, mas aquela que é registada nas Escrituras, não é a palavra necessariamente que geralmente é usada para a Escritura, mas é aquela grande palavra, e sem dúvida esse termo central no Evangelho de João, que é a palavra logos, e que nós encontramos tão bem descrito em João, no Evangelho de João, capítulo 1. Ou seja, esta palavra, o próprio Jesus encarnado, é ela e é Ele a mensagem messiânica que foi enviada pelo Pai para se consubstanciar naquilo que viria a ser a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Ou seja, a própria essência do Evangelho. É esta a verdade de que João fala. E esta verdade é o próprio Salvador. Jesus enviado para transformar a humanidade. É deste testemunho da verdade que brota e em que se sustenta a autoridade. Se nós voltarmos, ou se nós agora lermos no mesmo capítulo 18, no versículo 37, precisamente antes de Pilatos ter formulado essa pergunta, e uma nova pergunta de Pilatos, em que ele diz: mas então sempre és rei? Jesus respondeu-lhe: és tu que o dizes, eu sou rei, nasci e vim ao mundo para dizer o que é a verdade. Nasci e vim ao mundo para dizer o que é a verdade. Neste sentido, e como eu dizia, o que o diálogo entre Jesus e Pilatos representa é mais do que uma mera audiência tribunalícia. Não estamos aqui apenas perante um tribunal humano. É mais, diria mesmo, do que um mero julgamento. Nós, na verdade, estamos em face de dois julgamentos em paralelo, pois temos diante de nós dois universos completamente distintos ali representados. Por um lado, temos o universo temporal, delegado em Pilatos.
Mas, por outro lado, temos o universo eterno presente em Jesus. A verdade dos homens, de que Pilatos é um mero representante, e reparem nesta grande diferença, enquanto Pilatos é apenas um governador, ele não é o próprio imperador, portanto, ele tem a autoridade delegada do imperador. Esta verdade, digamos assim, está em confronto com a verdade de Deus, que não está naquele julgamento sob qualquer representação, mas está em toda a sua potência, pois é o próprio Deus que está presente, plenamente humano, mas também plenamente divino. Jesus está ali enquanto ser humano, mas Jesus está ali enquanto Deus. São, por isso, duas concepções antagónicas e, até certo ponto, irreconciliáveis. Mas voltemos por breves momentos a este silêncio de Jesus. Talvez este silêncio signifique mais do que um simples final ou de transição entre cenas. Quem é afinal o juiz? Quem é afinal o réu? Ficamos um pouco baralhados, mas afinal é Jesus que está a ser julgado por Pilatos ou é Pilatos e a humanidade que no fundo estão ali a confrontar-se com o verdadeiro rei, o verdadeiro juiz que é Deus, personalizado em Jesus? Mesmo já após este diálogo registado por João, Jesus não se pareceu deixar intimidar. Quando de novo na presença de Pilatos, se negou a responder ao governador, e mais uma vez perante Pilatos, pelo que este lhe dirigiu a palavra em tom ameaçador. Não sabes tu que eu tenho poder, ou seja, autoridade, para te crucificar e tenho poder para te soltar? Estas palavras nós lemos no capítulo seguinte, em João capítulo 19, versículo 10. E a resposta de Jesus, se tivéssemos ainda dúvidas sobre isto, é absolutamente esclarecedora. Jesus diz, no versículo 11 do capítulo 19 de João, nenhum poder, ou seja, nenhuma autoridade, terias contra mim se de cima não te fosse dado. Assim, o próprio representante do universo terreno está apenas investido de uma autoridade que não reside nesse universo que ele representa, mas que em última instância vem de cima. Portanto, este diálogo, este confronto, se quisermos, esta audiência que nós encontramos entre Pilatos e Jesus não é, como eu dizia, uma mera cena de tribunal. O julgamento de Jesus perante Pilatos é, enfim, quase como uma alegoria rica em dramatismo e cenografia do dilema já milenar do cristianismo, bem como de qualquer outra expressão religiosa. Um filósofo italiano contemporâneo, Agamben, diz estas palavras: o julgamento de Jesus é um dos momentos-chave da história da humanidade, na qual a eternidade se cruzou com a história num momento decisivo. É hoje também, ao fim de quase 2000 anos, que nós estamos perante este julgamento em cada dia das nossas vidas. A palavra julgamento, na sua origem em grego, quer dizer, é precisamente a palavra crisis, a palavra que também dá origem à nossa palavra crise. Crise é precisamente isso, é julgamento. E é perante este julgamento que nós estamos em cada dia das nossas vidas. O que é que, no fundo, o julgamento de Jesus simboliza? Ele simboliza a crise de toda a humanidade. E a pergunta mantém-se, ao fim de quase 2000 anos desta cena que nós encontramos aqui descrita neste Evangelho, mas de uma forma mais premente e mais substanciada neste Evangelho segundo João. Portanto, a pergunta fica para nós hoje e em todos os dias da nossa vida: quem é o réu? Quem é o juiz? Qual, afinal, a verdade? Que nós possamos proclamar a verdade, que é Jesus, essa pessoa de quem nós celebramos hoje a sua ressurreição. Amém.